Olá, muito boa noite a todos. Hoje vamos ter o prazer de receber a grande doutora Alessandra Gonzaga, que foi uma agradável surpresa quando eu fiz um convite para ela, e a doutora imediatamente aceitou o desafio de atravessar o oceano e vir dar um pouquinho, partilhar um pouquinho conosco do que é a sabedoria, o conhecimento que ela tem em inteligência emocional. Então é imperdível, não sai daí, porque eu já estou até com o meu caderninho aqui. Hoje essa live vai ter uma dinâmica um pouco diferente. Geralmente é uma conversa, mas dessa vez a gente tem que aproveitar ao máximo esse momento. Então, nós vamos deixar a doutora Alessandra Gonzaga falar para que a gente possa render o máximo a nossa live. E eu não vou perder muito tempo, né? Para a gente aproveitar. Deixa eu ver aqui. Já vou convidar a doutora entrar aqui conosco nessa live que eu estava bastante ansiosa para que acontecesse. Vou ter até minha melhor roupa. Olá, Opa! doutora! Tudo bom? Como é que vai, Nayara? Que coisa boa! Você tá mesmo em Angola, menina? É isso? Em Angola, estamos aqui ansiosos com essa live Que de hoje. delícia! Muito obrigada, primeiro, antes Eu que de tudo. agradeço, que coisa boa! Me conta como é que tu chegou na gente, Nayara? Como é que tu chegou em mim? Olha, foi uma agradável surpresa. Eu fui fazer uma certificação de gestão, liderança e tecnologia na PUC. E Tá. quando eu olhei uma disciplina de inteligência emocional, eu olhei assim o nome emocional, vi o nome do professor Daniel Goleman, e falei: "Nossa É. senhora, que aula incrível!" E depois tinha um nome abaixo, doutora Alessandra Gonzaga. Eu falei: "Ai, meu Deus, essa doutora tem que ser realmente uma mega profissional para dar aula depois do Daniel Goleman, Que junto com ele responsa, né, numa, minha? nossa, numa mesma Que disciplina. responsa que me botaram. Nossa, eu não queria estar na sua pele. Mentira, queria. Eu não queria estar na sua pele. É, menina, é isso aí. Que E legal, Nayara, que coisa boa. E aí? foi. Aí eu, assim, gente, ela vai ter que ser muito boa para manter a energia, para manter o nível. E quando eu acabei de assistir a parte do Dr. Goleman e que você entrou na sequência dele, a energia foi tão boa quanto, e até em alguns momentos uma sintonia até elevada. Eu falei, meu Deus, o mundo tem que ouvir a doutora Alessandra. E foi assim que a gente chegou aqui. Que coisa boa, Nayara. Fico muito feliz. Sabe que essa aula com o professor Gulliman foi também uma celebração de vida para mim. Eu desde 2007 que eu estudo e faço certificações em inteligência emocional. E aí em 2017 que eu me certifiquei no modelo do professor Gulliman, que é o que a gente usa nesse curso que você viu. Então, na minha aula eu percorro as 4 dimensões do professor Gulliman. E, enfim, né? Foi muito gostoso porque eu até brincava com os alunos que estavam lá. Para ficar 4 horas naquele cercadinho dando aula foram mais ou menos uns 12, 13 anos de trabalho na inteligência emocional. Incrível, incrível. Doutora Alessandra é incrível. Tocou meu coração e fico muito grata de aceitar, de participar do Bom, projeto Crescer Mais Junto. Aceitou na mesma hora, eu gosto muito de falar. Quando eu fiz o convite, já esperava um não. Ela, não, aceito, topo, super topo. Muito maravilhoso. obrigada. A gente tem uma pegada, você sabe que aqui eu faço um paralelo com o professor Gulliman. Quando ele foi na PUC, eu recebi ele junto com os outros professores, né? E aí que tinha outros professores de outras disciplinas que também queriam conversar com ele e tal. E aí ele passou na frente da sala de meditação na PUC que tem, que era bem pertinho do auditório onde a gente dava aula ali. E ele ficou encantado com a área de meditação. Então eu percebo que também os professores da área de inteligência emocional, o Gulliam, o professor Richard Davidson, pessoal que vem há muitos anos trabalhando com isso, está indo para uma área de práticas contemplativas, meditação. E lá na Conexão IE, o nosso propósito é de disseminação da inteligência emocional. Então eu entendo que o teu trabalho aqui comigo hoje e o teu trabalho aí em Angola é como uma disseminadora, tu já é uma multiplicadora dessa área. Então isso me honra muito poder contribuir. Muito obrigada. E é um prazer, eu estou toda arrepiada. E eu estava muito ansiosa, falei, sabe quando você bota a sua melhor roupa para a melhor festa? Eu falei, não, eu estava muito ansiosa. Delícia.
Que bom que você está aqui. E para a gente não perder muito tempo, eu não sei se você quer se apresentar, falar um pouquinho da sua carreira, quem é você. Eu acho que você já me apresentou bem. Sou doutora em gestão de pessoas, sou mestre em psicologia clínica, sou especialista em inteligência emocional, nas diferentes certificações. E a gente aplica a inteligência emocional, trabalha com executivos, mas também com professores. Então tem um eixo da inteligência emocional na Conexão IE, que é para professores. Desde pequenininhos até de adultos, né? Como é que você pode ensinar esse tema? Muito interessante, muito interessante. Então, sem mais delongas, para a gente não perder muito tempo, porque a gente tem um tempo curtinho, vamos logo entrar. Hoje a live, o tema dessa live é muito interessante, é muito bacana. Adorei o tema. O pessoal até já me falou, nossa, que tema quente. Inteligência emocional é uma questão de sobrevivência com a doutora Alessandra Gonzaga. Por favor, a Vamos sala é lá, sua. Nayara, por favor, não me deixe palestrar. Me traga perguntas, comentários. Isso vai ser muito legal se a gente puder fazer um bem bolado aqui. Até Tá porque eu bom. tenho muita curiosidade do teu trabalho, de como é que está isso em Angola, do próprio contexto de recursos humanos, da liderança feminina. Sim, a gente até tem alguns cursos que a gente fala dessas diferenças de percepção e de gestão emocional em homens e mulheres. Existem discursos e cursos em torno disso. Então é bem legal. Mas assim, ó, eu acho que para a gente dar um start, né? A inteligência emocional lá para o Paul Ekman, o cara que desenhou o modelo de emoções universais, que ele tem aquele famoso livro Linguagem das Emoções, e que ele bebe da psicoevolutiva, ela não é uma coisa que veio como um processo adaptativo. A gente, como adaptação, como ser humano, a gente sente, a gente tem emoções e a gente tem reações. Qualquer coisa que interrompa as reações emocionais, aí é o campo da inteligência emocional. E isso a gente precisa aprender, a gente tem que provocar esse processo. Porque o natural em nós é reagir. Alguém brigou com a gente briga de volta. A gente tem alguma perda, alguma dificuldade, a gente fica triste. A gente tem alguma coisa que ameace a nossa sobrevivência, a palavra da nossa live, a gente vai ficar com medo. Agora, considerando o contexto que a gente está vivendo, vocês também estão aí com isolamento social em Angola, Nara? Positivo, positivo. Para a gente viver nesse mundo que está acontecendo agora, com essa pandemia, inteligência emocional é sim uma questão de sobrevivência. Deixou de ser assim um adorno. Anos atrás, quando a gente dava aula de inteligência emocional, eu dizia assim: quem é que acha que precisa de inteligência emocional? Quem já viu inteligência emocional no trabalho? O que já ouviu falar nisso? Sabe, era uma coisa tão legal assim que ninguém conhecia esse termo. E agora, você chega, as pessoas já contam dos 10 cursos que fizeram sobre isso, dos livros que já compraram, das tentativas que estão fazendo para diminuir sua ansiedade, para diminuir seus medos. Então, todo mundo está precisando trabalhar suas emoções, ter consciência do seu mundo emocional. E aí a inteligência emocional se transformou de pode botar no feijão agora. Porque precisa para todo mundo. A gente precisa para continuar funcionando no trabalho, nos nossos relacionamentos. A gente precisa trabalhar o mundo das emoções de uma maneira consciente. E essa é a área da inteligência emocional. Incrível. E hoje aqui, não só em Angola, né? Mas em todo o universo corporativo, a inteligência emocional também ganhou um vulto muito acelerado, porque hoje a empresa, é tudo tão corrido, a empresa não tem muito tempo para ficar tratando de fricções e conflitos, então ela espera que os seus líderes, que os seus profissionais tenham inteligência emocional para se resolver entre si, então realmente é algo extremamente importante. Aí tu falou uma coisa que a gente sempre comenta nos cursos, né? Trazendo para o mundo corporativo agora. Os gestores, se eles lidam com pessoas, eles precisam de inteligência emocional. E por que eu digo se eles lidam com pessoas? Quando o teu processo ele é muito técnico, ele é muito redondo, ele não precisa passar bastão para ninguém, tá todo mundo interagindo com a sua função, adoado cada um no seu quadrado, a inteligência emocional não é tão importante. Basta a pessoa se auto-administrar, pelo menos é só a intrapessoal dela.
Agora, quando você tem, como agora, que articular pessoas, que conquistar pessoas sem ter feedbacks emocionais, porque daqui a pouco tu tá tendo que olhar um monte de bolinha numa reunião e tendo que saber se as pessoas estão te ouvindo ou não. Tu precisa de mais dessa skill, tu precisa de mais de toda essa gama de competências que compõem a IE no trabalho. Porque você precisa compensar uma lacuna não verbal que o próprio mundo remoto nos fornece. E eis que, por exemplo, se tu não tiver inteligência emocional, tu tá lá tendo uma conversa com alguém no WhatsApp, a pessoa te deixa no vácuo, que nem diz a minha filha adolescente. E aí tu vai ter mil coisas na tua cabeça, ele não se importa, ele não tá nem aí, ou ele tá me xingando. Você vai preencher as lacunas não verbais com a tua imaginação, porque você não sabe coletar essa informação. Que se você tivesse inteligência emocional, você coletaria. Então, são muitas as coisas que hoje pedem de nós essa capacidade. E tá tudo muito pressionado, né? A gente está sofrendo pressão interna da nossa própria ansiedade com essa nova situação, pressão externa, pressão econômica, pressão mundial, pressão da saúde, pressão de todos os lados e muita mudança. Então a adaptação tem que estar sendo muito rápida, acelerada e a inteligência emocional não acompanha. Me corrija se eu estiver errada. Ela não acompanha. Diga, eu pensei numa das habilidades lá do modelo Goleman, se tu te lembra, estava lá a adaptabilidade. Dentro do guarda-chuva, do autocontrole, da autogestão emocional. Então, quando você pratica mais tempo o contato com as tuas emoções, o que é a primeira coisa que tu ganha? Bah, eu tô ansioso. Essa ansiedade não tá me deixando trabalhar. Essa ansiedade está abrindo muitas janelas mentais e eu tô começando a ver cenários horrorosos aqui. Eu preciso interromper esse processo porque isso está me atrapalhando. Então, o aumento do nível de consciência permite uma regulação melhor, mais efetiva, porque eu consigo ter mais acesso àquele material que me incomoda. Quando eu não tenho consciência do mundo emocional, ele anda à revelia. E daí a minha ansiedade me pega e eu não consigo nem perceber que eu estou angustiada, que eu estou vendo mundos horríveis na minha cabeça e que essas pressões internas, como você diz, atrapalham o meu raciocínio. O Goleman chama isso de sequestro da amígdala, né? Eu adorei esse conceito. O sequestro da amígdala. Porque a amígdala é uma estrutura... Ela é bem pequenininha, tá? Quem pensa que essas aqui, calma, que não são essas, é uma amígdala cerebral, tá? Ela fica numa linha reta atrás, no meio dos nossos olhos e bem no meio da nossa cabeça. Como se tu pudesse traçar aqui o ponto de encontro. E ela parece uma azeitona. Eu já vi uma amígdala em laboratório, em aula de neurociência. Então, essa estrutura, ela é muito antiga no homem. E ela serve para a gente rapidamente mapear uma ameaça. É o botãozinho nosso de luta-fuga. Então, tu enxerga um problema e a tua amígdala é acionada. Opa! Só que tem gente que acionou esse negócio lá em março e não desligou mais. E tá vivendo no modo amígdala ligado, sabe? Cárcere privado da amígdala, não é mais sequestro. Não é mais sequestro. Ótimo! Essa daí tem uma baita artigo, hein, Nayara? Você não é mais sequestro, você não sabe mais viver sem estar com isso acionado. Então, assim, eu nem sei como algumas pessoas conseguem continuar. Eu venho comentando isso com colegas. Porque isso é enlouquecedor. Esse altíssimo nível de estresse sem que você tenha uma folga. Porque, vamos lá, todo mecanismo evolutivo, já que nossa primeira ideia é essa coisa de sobrevivência, de cérebro emocional, ele tem um propósito importante. Se tu estava lutando pela tua sobrevivência, pensa você numa savana, há 30 mil anos atrás, né? Tendo que correr atrás de mamutes e coisas do tipo para comer e se alimentar no último mês, né? Tu passava lá um dia, 2, 3 de caça, tu caçava aquele bicho e aí tu ia relaxar, ia se enfiar numa caverna, não sei o que tu ia fazer, mas tu não ia viver o tempo inteiro como se tu estivesse lutando pela tua sobrevivência. Então, o estresse da amígdala, ele é totalmente necessário naquele contexto, com aquele cérebro emocional que, coitadinhos de nós, continua o mesmo, né?
Ele não se atualizou nos últimos milhares de anos. Então, ela segue sendo uma proposta de adaptação e sobrevivência que não combina com a realidade que a gente tem hoje. Porque os nossos medos hoje, eles são muito mais imaginados do que reais. Então, a gente sofre muito mais na imaginação do que a realidade nos apresenta. E esse sofrimento, essa pressão interna, não ajuda você a regular a resposta. A você, de alguma maneira, não, peraí, tá, eu tô fazendo o que eu posso. Tá, eu sei que eu tenho um prazo, eu sei que as coisas podem piorar, eu sei que o mundo não tá legal, mas eu preciso me administrar. Eu tenho que conseguir administrar o meu dia, as pessoas do meu entorno, quem depende de mim. Se eu ficar preso nesse mundo de sequestro, eu não consigo funcionar. Então, esse que é o grande problema da gente ficar aí sequestrado pela dona Nida. Em cárcere privado. Deixa eu fazer uma pergunta, aproveitando a doutora. Vamos lá. Obviamente, existe toda uma autorregulação do cérebro e liberações de hormônio de acordo com determinadas ações. Por exemplo, quando a gente está em estresse, tem a questão do cortisol, que é liberado. E em povos, por exemplo, culturas de povos que eles vivem em extremo estado de estresse. Por exemplo, Palestina, Israel, Tá. que diariamente recebem bombas. A gente percebe traços de personalidade nesses povos que não é comum a nossa imagem de pessoa, de comportamento. São pessoas mais reativas naturalmente. Como é que a doutora fala? A gente pode conseguir trabalhar a inteligência emocional junto com essa instabilidade que envolve até a própria cultura e a condição do país que essa pessoa vive? Cria essa pergunta, Nayara. Essa pergunta me remete a uma coisa que a gente chama de Zeitgeist. Pensamento à frente da época. Não, o e parecido. O Zeitgeist é o espírito do teu tempo. O Geist é o ghost, né? É o espírito da onde tu está, do mundo que tu vive. É esse caldo cultural em que você é cozida. Porque, na verdade, nós somos um ser indivíduo em um contexto. Você nunca é só um indivíduo. Então, assim como você tem coisas internas a trabalhar, também o meio em que você está te trabalha. E talvez mais forte, inclusive, do que a interna. Ou, no mínimo, meio a meio. Mezzo litio, mezzo calabresa. Então, metade da nossa resposta emocional tem a ver com os nossos recursos, com a forma como a gente cria estratégias para lidar com isso. Mas tem uma boa parte que é onde você está. Em que contexto você está. Para dar um exemplo aqui, para ficar claro para o pessoal. Você é a mesma pessoa, mas você é uma pessoa diferente num grupo de amigos e num grupo de estranhos. Numa época de crise como agora, ou numa viagem de férias, que a gente nem lembra mais o que é isso. Em que você podia ficar ali numa praia com os teus filhos tranquilamente. A pessoa é a mesma, mas é claro que o contexto modifica a nossa resposta emocional. Isso dito, quando você está numa cultura muito belicosa, uma cultura de muita agressividade, a tendência é que o teu gatilho fique curto. Parece uma coisa assim, quando uma pessoa é um alcoolista, não tem aquilo de tanto ele beber que ele precisa cada vez menos para ficar embriagado? Não tem um troço assim? Uma espécie de saturação, né, no corpo. Isso também acontece com a raiva. Quando tu já tem altos níveis de cortisol contínuos, basta isso para eu disparar aqui um te lasque. Basta muito pouco para me deixar enfurecida. Se eu tenho um hábito de me enfurecer, aquilo ali é uma zona de conforto para o meu mundo interno. Isso, é claro, eu faço toda essa ressalva, mas não diminui o peso da raiva na nossa resposta física, fisiológica. Tem pessoas que têm uma maior resistência a isso, são pessoas mais bravas mesmo. Pessoa que parece que acorda de manhã e dorme enfurecido. Eu sou uma pessoa, para dar um exemplo aqui, né, que eu sou uma budista, a raiva me faz mal.
Eu preciso dela para algumas coisas, porque a vida precisa que a gente às vezes tenha uma resposta mais incisiva. Mas se eu tiver uma crise de raiva com alguém, eu acho que eu caio de cama. Porque meu corpo não é acostumado a experimentar esse alto nível de cortisol, de noradrenalina, de epinefrina, de todas essas coisas que me aceleram como a raiva faz. E a raiva, ela vai se depositando no teu corpo, ela fica... Tem aquelas tensões que a gente sente nessa região aqui, ó. Aliás, se a gente pensar nos bichos lá do Darwin, né? Da linguagem das emoções dos homens e animais, o primeiro livro lá atrás, em 1853, se não me engano, ou por ali. Olha o tempo que faz que ele mapeou emoções. Tá lá os animais com a cola levantada, que é essa região aqui nossa, ó. Então toda essa região da mandíbula e daqui de trás fica extremamente tensa quando a gente sente raiva ou uma frustração muito grande que nos tensiona a musculatura. Então, não sei se eu te respondo, mas assim, conviver em ambientes agressivos te faz mais facilmente ser agressiva. Eu sei que parece bem óbvio dizer isso, mas vai transformando a tua resposta numa única resposta. E se a gente voltar para a amígdala, é o eixo luta-fuga. Então, ou tu morde, ou tu foge. Tem uma terceira resposta que o pessoal mapeou com os anos, que é a resposta de froze, que é de congelar. A pessoa fica paralisada, ela não sabe o que fazer. Nessa pandemia, muitas pessoas foram para esse caminho também. Um desespero tal de não saber como reagir. A gente tem uma amiga, colega em Israel, Atena, que ela contou isso numa live, que ela foi atender uma moça no aeroporto que estava paralisada. Ela não tinha conseguido pegar o voo para o Brasil, estava com um bebê pequeno e totalmente paralisada. Ela não se movia e não sabia o que fazer. Alguém foi chamar para fazer o atendimento. Ela estava em um estado, sim, de choque. Aquilo que a gente chama de estado de choque, né? Empresas também, né? Não só pessoas, empresas, sistemas. É um conjunto de Frozen que aconteceu aí É verdade. É um Frozen coletivo. Ai, eu adoro essas metáforas, Nayara. Vou chamar a conexão. Sim, empresas são feitas de pessoas. Eu acho que teve muitas empresas que demoraram várias semanas para se dar conta do que estava acontecendo. Tem gente ainda não se dando conta do que está acontecendo. Tem gestor que ainda solicita que o colaborador faça exatamente as mesmas coisas pré-pandemia. Como se fosse da mesma forma fazer agora. Eu não sei como é que tu vai fazer, mas não é mais como era. Simplesmente não é. Tu precisa fazer um F5 aí. Aperta um atualizar, porque o mundo mudou. E porque nós estamos com outras necessidades de resposta diferentes daquelas que a gente tinha lá em fevereiro, em janeiro, né? É aquela básica de sempre, né? Se você continuar com as mesmas respostas para perguntas e tipos de situações diferentes, você não vai conseguir evoluir, né? Você precisa os realmente... mesmos resultados que você vai obter, né? E nesse nosso caso, talvez resultados inclusive inferiores, porque não consegue garantir aquela vida que a gente tinha. É como se a gente tivesse mudado a plataforma em que o mundo acontece. As trocas das pessoas, como elas se comunicam, como elas gerenciam seus negócios, o tipo de desafio que elas têm à frente, o tipo de objetivo e meta que elas têm que atingir. Tudo mudou. E a própria mudança provoca o tal do sequestro da amígdala. Então, tu comentou... pressão interna, pressão econômica, mudança contínua. E não adianta dizer agora o novo normal vai ser, porque as pessoas ficam buscando uma nova normalidade. Não, ainda estamos em transição, porque o velho mundo continua com a gente também. Então a gente às vezes também circula entre pessoas, a gente está se adaptando à internet, a gente está sempre aprendendo novas tecnologias, né? Tô vendo que tá vindo um monte de perguntas aí, né? A Jussiara Encarnação, ela é fundadora de um dos grupos aqui de recursos humanos de Angola, muito forte, e ela faz uma pergunta: doutora, de que forma podemos trabalhar a IE no nosso cotidiano de forma a maximizá-los? Pronto, vou chegar lá. Essa é a nossa cerejinha do bolo, tá, Ju? Então eu vou te pedir para ficar mais um pouquinho, vai ser que nem aquela coisa depois dos intervalos.
Porque eu quero, inclusive, ensinar algumas práticas aqui. Eu prometo que lá, uns 15, 20 minutos antes, nós vamos falar sobre isso. Mas tem algumas coisas que eu quero que a gente possa endereçar antes, Nayara. Me guia aí. Não, O tá. que tu tem mais aí? Conta aí pra mim. Nós fala... não, um comentário que eu ia fazer é que eu gosto muito dessa sua analogia também sobre o mundo tecnológico, porque eu acho que fica muito fácil de entender quando a gente leva para a máquina. Ó, mudou a plataforma, mudou o framework, mudou. Tá Mudou. diferente. Não é É mais o verdade. Windows, agora é outra coisa. E Ah, eu não sei o que é isso. a gente vai ter que aprender. E essa questão das janelas, né? Que é como se, quando você fala isso, me remete também às Ao próprias Windows, janelas. exatamente. Se você... Tem até um meme de internet que diz isso. Minha mente parece o meu internet Chrome. 19 janelas abertas, 3 estão congeladas e eu não faço ideia de onde vem a música. É muito isso nosso mundo mental, né? E essa profusão de janelas, eu ainda diria agora, 19 janelas abertas, umas 6 são filmes de terror. Porque tem coisas horríveis na base do nosso cérebro emocional nesse momento. O que vai acontecer com a sociedade? O que vai acontecer com o meu emprego? Será que meu filho vai aprender na escola? Será que eu vou ter dinheiro para pagar meus boletos? E se tu for abrindo janelas aterrorizantes, você não vai conseguir sequer raciocinar sobre o que você está fazendo agora. Então, o nosso mundo emocional, ele tá como que subjacente ao mundo que a gente pensa. O tempo todo emitindo essas sinalizações, porque para o nosso cérebro, o que importa é sobreviver. Você ser capaz de pensar sobre suas emoções, ó, para ele, Tanto não faz. tem tanto faz. Problema seu. Ele te faz sentir medo. Agora, se você um dia vai se dar conta desse medo, criatura, para ele não faz a menor diferença. Ele quer provocar a resposta fisiológica do medo em você, ou de qualquer outra emoção. Então, quando você não trabalha o material emocional, vai ficando de fato uma panela de pressão essa coitada dessa cabeça. E a gente voltou agora a metáforas culinárias. Saiu da tecnologia para a cozinha. Para cozinha. Porque vai ficando um horror estar dentro da sua cabeça e ocupar o corpo que você tem nesse mundo. Fazer parte do seu corpo. Então você vai ter sintomas físicos e interpretações psicológicas da realidade por esse excesso de material emocional não trabalhado. Pronto, já chovemos no molhado. O povo já tá bom, Ali, eu já sei que é esse horror. Não, e é muito legal, porque assim, a gente já vinha num ciclo muito grande de aumento progressivo de pessoas com síndrome de pânico, pessoas com ansiedade, transtorno de ansiedade. E eu imagino que com essa panela de pressão, com essa dificuldade de mudar o framework na cozinha e no computador, né, a coisa realmente vai ganhar uma potencialidade e isso, se as pessoas não realmente começarem a trabalhar o seu emocional de uma forma consciente, né, e não deixa a vida me levar, a vida leva eu, as coisas podem ir por um caminho complicado, né? Verdade, verdade. Sabe que a gente já, há uns 5 anos, a inteligência emocional está no rol das competências da empregabilidade. O Fórum Econômico Mundial já tinha apontado ela. Na última pesquisa de 18, que projetava empregos para 2022, é uma pesquisa que chama Future of Jobs, quem tiver interesse em procurar. Bem legal. E já essa de 18, que projetava para 22, eles entendiam que para eu permanecer empregado, eu precisaria muito dessa inteligência emocional, não só para conseguir um emprego. Tudo isso foi antes da pandemia. Porque tem um pedaço da inteligência emocional que é a tua conexão com o outro. Então, que é o mundo interpessoal da inteligência emocional. Não é só eu me administrar. Então, como tu mesmo já comentou, Nayara, o gestor que não consegue ter inteligência emocional nesse momento, se já era difícil antes fazer parte da equipe dele, agora tá ficando praticamente impossível. Porque antes ele tinha meio que uma autorização para ele surtar, porque daí as pessoas iam levando nas suas rotinas e saíam daquela exposição. Agora, esse contágio emocional dessa pessoa que não consegue trabalhar suas emoções na liderança, não tem mais para onde esparramar, já está saturado de emoções aflitivas. Então a pessoa não tem mais para onde colocar aquilo, ela já está aqui, ó.
Não tem mais, saturou. Então eu preciso de um líder que não apenas não me coloque emoções aflitivas, como me inspire a trabalhar a minha própria aflição. É Ele não vai muito ser, verdade isso. ele não vai ser meu terapeuta, mas ele vai garantir que a minha resposta é a melhor possível, dado o contexto em que eu estou. E para isso ele vai ter que sim conhecer um pouco de cada pessoa que ele tem interação. Quanto maior for essa interface, mais ele vai precisar conhecer o tom daquela pessoa. Talvez para uma pessoa ele precise todos os dias perguntar, sei lá, se ele faz um trabalho mais perto dela, como é que ela tá antes de uma reunião, se tá tudo bem com o filho dela que estava doente. Não precisa fazer uma consulta, mas uns 5 minutos de check-in antes de uma reunião, que é esse cheque só de saber como você tá, é meio que obrigatório agora. Como é que eu vou começar uma reunião? Eu vou começar e vou, pessoal, vou projetar aqui. E não conseguir pelo menos entender como é que tá o mood das pessoas. A mesma, a Juju falando, se não atrapalha, já ajuda. Já ajuda. É verdade, né? Então, é super complicado como... parece muito básico o que a gente está dizendo. Mas os relatos que eu tenho das pessoas é que piorou. E que É aquele tão gestor... óbvio que ninguém enxerga, de tão óbvio que é, a pessoa fica cega, já não vê, de tão... E aí você não tem mais sequer aquele respeito pela condição da própria empregabilidade, porque você tem a tua família aqui contigo, você não consegue mais fazer aquilo de eu saio do meu trabalho, eu vou chegar em casa e relaxar. Não, meu amor, é tudo junto misturado. E se você está num trabalho de um serviço essencial aqui que você foi trabalhar, também não é mole, porque daí todas as pessoas ao teu redor estão estressadas. Todas. Você já experimentou ir no mercado como é que deu um flash Deu, aqui, mas eu acho que a gente voltou, voltamos. Eu achei que fosse a minha, né? Foi a porque internet, hoje... Porto Alegre tá com... Mas já voltou. Porto Alegre, a gente tá com chuva aqui, que coisa boa que voltou, né? Mas eu ia só te comentar isso, que se a gente vai no mercado, mesmo que tu consiga saia do mundo organizacional e tu vai pra rua, tu sente a tensão no ar, não sente? De todos aqueles que tu tá ao redor. Então a gente também tem que conseguir se conectar com o mundo de uma outra maneira agora, porque senão você volta pra casa mais cansado do que você saiu. Você vê no olhar das pessoas por detrás da máscara, né? Todo mundo se olhando, porque a cena não é agradável. Você vê pessoas de máscara, de luva, aqui a gente tem umas viseiras, né? De Isso, nós viseira. também. Às vezes é a Aquilo viseira não é e a agradável. máscara. E aí eu me lembro de uma moça no mercado que era a máscara, a viseira, e aqui era uma massa de suor, coitada, assim, porque ela respirava e subia aquele vapor, assim, ela tava numa sauna atendendo. Meu Deus, é um ser humano em sofrimento, passando teu mamão, tua maçã. E eu fiquei pensando comigo, meu Deus, como é que ela consegue aguentar 8 horas nessa posição? Então, não dá para dizer que é a mesma coisa, né, Nayara? E como é que é para você, doutora Alessandra Gonzaga, que é especialista em inteligência emocional, estar na rua com todas essas pressões, né? E de repente acontece uma cena que vai te tirar do sério. Na hora que vem o gatilho, você pensa isso? Eu sou professora de inteligência emocional, não posso. Te lembra do exemplo que eu dei em aula, Nayara? Lembro. Eu tô saindo da faculdade e me veio essa imagem na cabeça, porque eu tive um problema com a catraca, o pessoal que tá tentando aí saber. E eu ia ter que voltar, pagar de novo. Eu já tinha pago uma fortuna, porque eu tinha esquecido o cartão de professora, um problema meu, de um erro meu, mas que estava me atrasando. Meu marido esperando em outra universidade, que ficava a 20 quilômetros da onde eu tô, já era tarde da noite. Resumo da história, passa, Nayara, passa pela cabeça. E aí tu tem que fazer algumas técnicas de contenção. Tem uma coisa que funciona, isso chama-se Emotional Freedom Therapy, tá? Que são várias dessas técnicas, e eu gosto muito dessa. Vem também de algumas abordagens orientais. Se tu tá naquela hora que tu já não tá mais se segurando, é muito importante você se tocar de uma maneira amorosa, eu diria assim, né? Mas uma coisa que dá pra gente fazer é tocar nessa parte aqui, ó, do nosso dedão aqui,
dizem que esta região vai acionar a nossa suprarrenal. E aí tu dá uma leve beliscadinha, como se tu fosse fazer um carinho aqui. Só que tu tá segurando, é pra tua raiva não disparar. Se funciona, se não funciona, eu não sou acupunturista. Mas o que eu percebo é que o fato de você se colocar qualquer tipo de, até patuar, se eu, que seja para você criar uma conexão com o teu mundo emocional, te serve. Porque se não é físico, é psicológico. Então, de algum jeito, você chegou lá. Até para quebrar o ciclo, né? O ciclo da raiva, né? Isso, para que a Sai, resposta pare de ser automática. Então, essa aqui eu faço porque é boa no trânsito, tá furiosa com alguém, dá uma seguradinha aqui, ó, te acalma, né? E o ideal é fazer essa mensagem também, te acalma. E aí, se ainda não adiantou, tu faz a que é imbatível. pensar o reptiliano, né? Puxar. Aí vai pro reptiliano. Aí tu respira, porque daí tu entrou no teu desculpe, tronco cerebral. O lobo frontal é aqui. Também ajudou, né? Mas o teu tronco cerebral é onde você ali tem uma conexão com o sistema nervoso simpático e parasimpático. E ao respirar fundo, você consegue ativar o teu sistema parasimpático, que é o de acalmar o teu corpo. Então, aquilo que as vovós diziam, respira fundo, conta até 10, são conselhos muito sábios, porque se você conseguiu, inclusive a contagem, que é interromper aquele fluxo mental, respirei fundo, já estou fazendo aqui uma regulação. Mini, mas já estou fazendo. Eu acho que as pessoas devem, seus alunos devem, quando te veem na rua, ficar já com o celular preparado para qualquer momento te pegar. No momento. É porque você é ser humano também, você também tem emoções, por maior que seja a sua técnica, né? O seu controle, vai ter um dia, né, que isso vem, não tem jeito. Não sei se isso. Se o que eu tô falando é verídico, porque é você, mas... Tu sente jeito. A raiva, sabe, Nayara? A raiva você não deixa de sentir. Por isso que a gente chama de regulação emocional. Porque a regulação, ela não é só freio, tá? A regulação também é aceleração emocional e troca de emoção. Então, se eu estou sentindo uma emoção positiva, eu deveria poder amplificá-la. Vou dar um exemplo. Tô num lugar, enxergo uma coisa bonita. Eu também posso respirar fundo para absorver essa beleza que vai continuar comigo por mais tempo. Então, por que a gente só foca no negativo? Quando a gente consegue ampliar as emoções positivas, qualquer tipo delas, amor, alegria, carinho, compaixão, esperança, só de falar já vai fazendo bem. A gente vai também ganhando resiliência para mais rápido retornar de uma emoção negativa. Quem fala muito isso é o professor Richard Davidson. Ele tem um livro sobre os estilos emocionais da mente, que ele fala isso. Uma pessoa resiliente não é uma pessoa que aguenta, é uma pessoa que retorna mais rápido, porque a emoção negativa vai te pegar, mas você volta muito mais ligeiro do que aquela pessoa que fica ali remoendo aquele mal-estar. Entendeu? Que não dá nem tempo de reagir. Você tem, o antídoto, né, do veneno antes que você demonstre qualquer reação. Muito bacana. A Juju falou aqui, a Jussiara falou aqui que você, quando você estava falando do parasimpático, respira para poder... Você acionou o parasimpático e virou uma pessoa simpática, né? Isso aí. O teu parasimpático te acalma e tu fica uma simpatia. E quando falta IE, existem emoções tóxicas? Então, vamos lá. Tóxica é toda emoção que não sai da tua corrente sanguínea e não sai do teu pensamento, por mais que você tente. Isso é o que mais aflige a gente. Todo mundo sabe o que é isso. Aquele desejo que tu tem, às vezes, de pegar um botãozinho de off. Sai daqui, sai de mim coisa ruim. E ela é aflitiva por isso, porque ela fica regurgitando entre o corpo e o pensamento, até um ponto que tu não sabe mais o que gerou ela, porque o gatilho dela, ó, já tá lá atrás. Ela tá sendo só requentada, né? Ressentimento, remorso, são emoções, por exemplo, que a gente tem essa coisa de regurgitar ela já tá, ó, velha. As mágoas, né? E as aflições, elas podem vir desse campo imaginário que a gente falou,
Quanto menos for real o mundo, mais tu sabe que é aflitiva. Quando é uma resposta imediata, tem também um cara, o Hanson, que fala na primeira e na segunda flechada. Quando uma pessoa te agride, quando alguém te manda um e-mail desaforado, quando alguém manda um áudio meio torto, você tem a primeira flechada, que aí sim é uma reação emocional em cima daquilo que você recebeu. Mas essa não é a mais difícil de administrar. O problema é a segunda flechada, que é a que você impinge a si mesmo. É a tua incapacidade de parar de pensar naquilo. E de dar uma disposição àquilo e fechar o capítulo mental daquilo lá. Então, essa sim é que produz a emoção aflitiva. É a segunda flechada, não é a primeira. Entendi. E é como se você estivesse tentando criar anticorpos, né? E aí Isso. você reage de uma forma mais agressiva. Numa terceira, eu não quero nem imaginar. E a terceira flechada, doutora? Aí você já está doente. Aí o teu corpo já adoeceu e já pegou, já sintomatizou aquilo. Que é o caso, por exemplo, de pessoas com um transtorno de estresse pós-traumático, que o corpo delas toma elas de prumo, porque elas já não têm mais acesso ao mundo emocional. É o mundo emocional que chega e faz um motim. Agora você não vai sair de casa e pá, te deixa de cama. Aí já é a terceira flechada, porque daí já entrou num campo inconsciente que é o do próprio corpo e da fisiologia. Você não consegue mais acessar aquilo só pelo teu pensamento e as suas ideias. Ela já entrou no via corpo. Existe muito isso também na tradição oriental que a gente fala. Aquilo que o teu emocional você não trouxe à luz da consciência, ele vai para o corpo. Então, se ela foi tóxica por um tempo e você não a trabalhou, ela vai virar sintoma. Você vai sentir só uma dor que nem sabe de onde que vem. Ou às vezes sabe, mas já não é mais uma dor só emocional. Entendi. Fantástico, fantástico. E isso vai abrindo vai abrindo caixa. Está abrindo, não está fechando. Vai abrindo, vai abrindo. Muito espetacular, fantástico. E eu ia perguntar como é que se trabalha isso, mas não vou perguntar agora porque eu já sei que é para o final. Mas o que se quiser veio pegar aqui outro tom aí, a gente pode pegar também de alguma pergunta do pessoal, viu, Nara? Fica à vontade. Que delícia! Aluno da PUC. Eu vou chegar no mundo com a PUC, eu vou começar. Bem-vindo, aluno da PUC. Que coisa boa, bem-vindo. Vocês sabem que na primeira rodada foram 2.800 alunos. Só Deus sabe quantos tem agora. Isso foi lá no mês de novembro, por ali. E agora tá tendo um boom, assim, de procura em torno da inteligência emocional, né, Nayara? Pois é. E eu super indico, eu estou fazendo alguns cursos na PUC, né? Eu estou fazendo um MBA, foi onde eu conheci a doutora Alessandra, volto a dizer, foi na PUC, eu super indico, procurem lá as formações. Se vê a formação que tem lá, a doutora Alessandra Gonzaga, pode fazer. Porque muito obrigada, querida. Mais alto. É um prazer. Nível. Muito legal. Vamos falar. Desculpa, fala. Não, diga. Eu ia dizer só dessa coisa toda das flechadas que a gente estava falando. Como a gente precisa agora do autocuidado, né? E como boa parte dos problemas que a gente está vivendo emocionais nessa pandemia são do âmbito da segunda flechada, né? É isso aí. Vamos entrar no terceiro tópico, que a gente já está às 7h43, o tempo está voando. Parece que a gente começou agora. É verdade. Mas muito não, gostoso, né? 40 minutos. Muito gostoso. Quando a gente escuta alguém como a doutora Alessandra, com tanta propriedade, com tanto conhecimento, com que vem não só com conhecimento, mas agrega valor nas nossas rotinas, no nosso cotidiano e nos ajuda a entender melhor todo esse processo, é muito gratificante. É gratificante coisa demais. Vamos falar num assunto que me interessa muito, que é a inteligência emocional na liderança. Pronto. Eu também adoro esse tema. Quando a gente começou lá atrás, em 2007, a gente fazia o Emotional Intelligence for Leaders, que era um programa só para líderes, que era um modelo ainda de Yale, não tínhamos entrado no modelo do Goleman, era uma escola mais clássica de Yale. O que o pessoal fala já daquele modelo, mas também o Daniel Goleman. O Daniel Goleman tem um livro com o professor Boiartzes e a Annie McKee, que chama Primal Leadership, que fala inclusive de estilos de liderança. Tem até alguns quizzes de estilos de liderança, bem legal lá, para quem não conhece esse livro aí. Eu acho que aqui no Brasil foi liderança com inteligência emocional, talvez, não sei, tá? Mas se procurar, até tem ali na minha estante, depois eu pego e mostro para vocês. Se der tempo eu pego ali.
Aí, esse livro e outras abordagens da Harvard Business Review, da Korn Ferry Group, que é a consultoria em torno disso, tratam de que o líder é o principal disseminador de inteligência emocional, porque ele é uma modelagem de como trabalhar com pessoas. Então, mesmo de uma maneira inconsciente, as pessoas vão seguir aquele padrão de contato. Lembra que o Goleman falou, Nayara, no emotional sender, que é a pessoa que envia esse recado, esse tom. Então, é muito fácil a gente ver isso nas empresas, porque se um líder ele vem de um estilo mais autocrático, mais severo, a chance de ele produzir líderes dessa forma é imensa. Ele cria um padrão e as pessoas vão se reconhecer como líderes quando chegarem nesse padrão. É assim que se cria uma cultura de liderança ou tóxica ou uma liderança com inteligência emocional, inspiradora, como a gente também costuma dizer. Liderança ressonante, como diz o professor Boyatzis. E que tipo de liderança é essa com inteligência emocional? É uma liderança que parte do princípio que existe uma troca afetiva enquanto a gente está falando de business. Então ninguém está dizendo que tem que todo mundo se abraçar, não é isso, tá? Não é abraçar a árvore, não é? Tem um aluno nosso que disse, professor, é para abraçar a árvore. Olha, pode abraçar se quiser, mas não trata-se disso, tá? Trata-se de trabalhar o material humano. Então, de entender que a forma como você fala com uma pessoa é tão ou mais relevante do que o que você diz para ela. Então, é esse tom, é o processo de interagir e não necessariamente a tarefa em si. Ninguém quer abrir mão de ferramentas de gestão, de práticas, de processos. Eu trabalhei anos com isso também. Mas a liderança com inteligência emocional, ela precisa trabalhar no como, que são as competências socioemocionais aí que vão falar. Então, do trabalho em equipe, da gestão de conflitos, da comunicação assertiva, de eu conseguir chegar em você de uma maneira empática, ou seja, considerando a tua necessidade. Então, esse tom é que vai gerando líder com inteligência emocional. Tudo isso que você está me falando me remeteu um pouco ao conceito do neurônio espelho. Eu acho que tem tudo a ver com isso que você está falando. Tem da ínsula. Lembra que ele falou da ínsula também, que era nosso Wi-Fi emocional, né? Pois então, é. Isso aí. Fala um pouquinho disso para as pessoas entenderem essa conexão que nós fazemos, até a nível cerebral com o outro, né? Para entender que realmente não é só um achismo, que é também físico, né? Que acontece. Isso é interessante, viu, Naira? Que bom que tu me deu essa oportunidade. Tem muita gente que às vezes fala mal do professor Goleman, ou chama de autoajuda, ou diz que ele tem achismo. Se é uma coisa que o Goleman faz em todos os trabalhos dele, é uma extensa pesquisa científica. Há pouco tempo eu estava para a Ampad aqui no Brasil, da administração, e eu ouvi isso de colegas, né? Porque a inteligência emocional quer controlar as pessoas. Não tem nada a ver com isso. Leia um livro do Goleman, veja todas aquelas pesquisas que tem ali em torno disso. Existe, para quem é de nós aqui das organizações, tem um consórcio, que é um agrupamento de pesquisadores, eu faço parte desse consórcio, chama eiconsortium.org. E lá tem livros, tem abordagens especificamente de inteligência emocional nas organizações. Centenas de artigos científicos tratando sobre isso, sim, num campo da neurociência, mas também das ciências aplicadas da própria administração. Então, definitivamente não é achismo, tá? Então, fazendo esse parênteses, a questão da ínsula que você falou. A gente tem uma capacidade, como seres humanos, de captar e de se contagiar com o ambiente emocional. Muito mais do que a gente até gostaria. Vale dizer, até no cinema, quem é mais empático aqui sabe do que eu tô falando. Basta ter uma pessoa de mau humor num ambiente, você vai sentindo aquele fel te atingir. Mesmo que a pessoa nunca tenha se dirigido a você se sente mal. E existe uma explicação neurológica para isso. É a tal da ínsula, os nossos neurônios espelho. A gente é capaz de sofrer por dores que não são nossas, por dores que são do outro. Mas também de receber uma certa agressividade por uma agressão que não era para nós e vem de outro. Então, o mesmo mecanismo da compaixão, muito perto dele, tal da contaminação emocional.
E o Goleman fez uma diferenciação que eu achei muito fantástica também. Tem um artigo dele na Harvard Business Review que chama Os 3 Tipos de Empatia, que eu recomendo Eu para o achei pessoal ler. fantástico. Eu nunca tinha ouvido falar dos 3 Isso. tipos, né? E eu achei fantástico, fantástico. Exatamente. Porque você tem a empatia, essa que todo mundo conhece, que é a afetiva. Ah, eu vou sentir o que você sente. Que, na verdade, é a mais difícil da gente sentir. E que essa sim fornece contágio emocional. Se você começou a chorar de ver uma pessoa chorar, você pode ser um impacto afetivo. Você está com dificuldade de separar o emocional que é seu e o emocional que é da outra pessoa. Não necessariamente isso é bom. No meu trabalho, às vezes, com o coaching emocional, eu muito preciso da empatia afetiva, mas ela não me é tão útil como a empatia cognitiva, que é compreender o que você precisa, e da empatia de consideração empática, que é uma empatia prática. O que eu faço por você? Como é que eu contribuo para ti? E é nesse campo que está a compaixão. Então, a compaixão ela tem muito a ver com a prática em relação ao outro. Algo que eu posso fazer para te transformar, para te promover, para fazer o teu trabalho melhor. Esse é o tipo de empatia que a gente precisa. É a empatia que já tem a ver com uma troca efetiva dessas pessoas. Algo que uma possa contribuir na construção e no desenvolvimento da outra, né? Não, incrível. Eu achei esses conceitos fantásticos, porque realmente a gente só tem acesso à empatia mais comum, como você falou, que todo mundo conhece. E realmente é muito poderosa as outras duas, principalmente É. para nós, profissionais de RH, por exemplo. É muito importante você conhecer essas outras empatias e trabalhar em cima delas, porque assim Isso. você ajuda a desenvolver as pessoas e não fica sofrendo junto com ela, né? Então, eu acho Pronto, e muito aí que eu já vou para interessante. as dicas, senão a gente vai deixar o povo sem dica. E aí eu Falta vou dar a 9 primeira minutos. dica. Então eu já vou para a primeira dica, que é essa de como é que eu desenvolvo uma empatia cognitiva, que é a que a gente mais precisa no RH. Porque eu preciso entender a tua necessidade. Se eu não entendi a tua necessidade, como é que eu vou te atender? Como é que eu vou te ser suporte? E aqui tem uma capacidade que o pessoal do RH geralmente já tem, viu? Puxando a brasa pro nosso assado, tá, Nayara? Porque eu trabalho há muitos anos na gestão de pessoas. Que é a capacidade de escuta ativa. Saber escutar atentamente é uma skill. E conseguir reproduzir o que uma pessoa acabou de dizer é aquela mesma área da empatia cognitiva que vai ser acessada. Se você conseguisse, por exemplo, pegar essa live, o que eu tirei dessa live para mim? O que foram os principais pontos que a Nayara e a professora Alessandra falaram? Pronto, você já praticou a sua empatia cognitiva. Porque você precisou captar para poder separar. Tá? Então, é esse apreender, com 2 Es, que tem a ver com a empatia cognitiva. Agora, eu preciso dar para a Juju uma dica de desenvolvimento de inteligência emocional, tá? Senão ela morre do coração. Porque Senão ela já eu pensou vou 3 ficar em vezes. dívida e a minha dívida vai estar do outro lado do oceano, vai ser complicado de cobrar, né? Eu não quero sair endividada. Então, assim, ó, pessoal, tudo que você fizer para aproximar a tua consciência dos teus sentimentos, você vai estar desenvolvendo, você vai estar malhando a tua inteligência emocional. E essa é a primeira facilidade de acesso a ela. Então, por exemplo, se você terminar uma semana, eu não vou fazer poliana, não vou falar só das positivas, que isso é uma outra seara que eu acho que eu adoro, né? Mas você pode pegar o seu medo e a sua ansiedade, por exemplo. Você termina hoje e se pergunta, eu senti ansiedade hoje? Em que momentos eu senti ansiedade? Foi de manhã, foi de tarde? O que a ansiedade fez no meu corpo? Como é que isso fez para o meu raciocínio? O que eu estava fazendo? Cada vez que você vai se aproximando deste material emocional, e você pode pegar uma de cada vez, você está conseguindo malhar a tua inteligência emocional. Mas para você não abrir um campo e deixar ali aquele material fervendo, o que é bacana? Você pegar um contraponto numa emoção positiva, porque daí você tampa o buraco que você abriu. Então, o que é um contraponto para a ansiedade? É uma sensação de deixar ir, de acreditar no fluxo da vida, um sentimento de abertura à experiência que o ser ansioso não tem. Ele quer controlar cada pedacinho do mundo e do planeta e da economia. E se você se permitir, o que eu vou deixar como está e vou sentir que isso é o que é possível?
O que eu vou me congratular por acreditar que eu fiz o meu melhor? Você está fechando o tampão da ansiedade. Então, a minha dica seria essa. Faça uma dobradinha. Escolha uma emoção negativa. Descubra que momentos você sentiu ela. Que situações você viveu para sentir elas. Depois que você colocou o que ela fez no teu corpo, nos teus pensamentos e no que você estava fazendo, tapa ela com uma coisa boa. Tapa ela com uma coisa que te dê esperança, te dê bem-estar e te faça se sentir bem consigo mesmo. E aí você vai conseguir ter de cada vez mais acesso a esse mundo emocional, sem medo de tocar o material emocional que possa te fazer sofrer, né? Porque a gente olhar o negativo também faz a gente sofrer, né? Não, incrível. Olha, as pessoas estão assim, nossa, que aula, eu amo esse. Assim, incrível. E, Juju, tô te falando que isso aqui é só um pedacinho, tá? É extremamente apaixonante ver você o quanto você, primeiro, o quanto você ama e é conhecedora do assunto que você está abordando. E o quanto você Obrigada, Ju. é uma pessoa Obrigada. maravilhosa, porque volto a dizer e quero falar mais uma vez. Que aula excepcional, estou paralisada. Que não seja sequestro de amido. Nem cárcere privado, Que não eleva o nível. A gente, foi como eu disse, eu assisti uma aula da doutora Alessandra e fiz um convite e ela aceitou na mesma hora. E parabéns por ser essa pessoa maravilhosa. Muito obrigada por compartilhar Nayara. uma hora sua conosco, né? E não é todo mundo que faz isso. Foi sensacional. Obrigada, e eu convido vocês a conhecerem mais da doutora Alessandra. Tem um material bacana na internet. E teve uma coisa que eu gostaria até, se você conseguisse terminar falando sobre isso, que foi algo que eu conheci através da doutora Alessandra, que foi o Ikigai, né? Que eu me descobri, eu me entendi. É verdade, tu curtiu o Ikigai, né? Demais, demais. O Ikigai tem a ver com responder sim a 4 perguntas. E você conseguir cultivar esse sim. Fazer algo que você gosta, fazer algo que você sabe fazer algo que você é pago por fazer, que portanto te garante teu sustento, e fazer algo que o mundo precisa receber. Se você consegue ter esses 4, você está na zona do Ikigai. É claro que é bem difícil a gente conseguir, mas a gente tem que perseguir o Ikigai. Ele passa a ser aquilo que você é no mundo. A tua presença no mundo passa a ser o teu trabalho passa a ser você. Não tem mais diferença. Né? Aqui a gente tem lá atrás, ó, Nayara. Do what you love, love what you do. Eu tenho meu budinha lá, ó. Ali tá a galáxia das emoções. Todos os dias eu me lembro disso antes de começar meu trabalho. E é muito importante a gente acreditar que pode fazer uma coisa que ama e que de alguma maneira contribua com as pessoas, né? E muito obrigada, você contribuiu para a minha vida, né? Eu entendi, porque eu ficava buscando o que era, e eu entendi o meu processo, e eu estou no meu Ikigai, eu faço o que eu amo, eu ganho dinheiro com o que eu faço, e eu tenho certeza com o que eu faço, o que você está fazendo aqui agora, a gente está mudando vidas, impactando vidas, transformando vidas com palavras, e palavras não custam nada, né? É só a nossa disponibilidade. Obrigada pela sua disponibilidade. Eu que agradeço, com como você encerra. Então tá, eu quero fazer 2 pedidos para as pessoas antes do Instagram nos tirar, né? Que as pessoas possam reproduzir algo de bom aonde forem, reproduzir emoções positivas no seu trabalho, naquilo que tu atua, tu sempre pode influenciar positivamente alguém, né? E que vocês façam algo positivo também por si mesmo, pelo seu aprendizado e crescimento emocional. E aí a gente tem Mais IE no Mundo, que é a nossa proposta principal, né, Nayara? Com certeza. Siga a Conexão IE também. Ah, era um terceiro daí. Tá bom. Sigam a Conexão IE, porque a doutora Alessandra sempre tem lives, ela tá sempre aí conectada no Insta, trazendo muita matéria interessante. Eu tô te acompanhando, tô te seguindo. Quando eu vejo a doutora Alessandra entra, eu entro lá legal, show de bola. Ó, namastê. Namastê, querida, foi um prazer, foi uma delícia, foi um papo assim que parece que passou 5 minutos. Uma delícia. Foi, verdade. Um abraço, então. Um beijo, muito obrigada. Tchau, tchau.